Capítulo 460 Espada do Ancestral Sagrado. Em uma seita, se pudessem aumentar o número de especialistas no reino ancestral marcial, a força aumentaria para outro nível. Mas, para o Nihili, o reino marcial ancestral é só o início da verdadeira prática. Ainda era cedo demais para colocar os pés na terra sagrada do demônio ancestral e enfrentar o sábio imperador. Por isso que Nihili estava distribuindo aos montes esses elixires. Por um lado, ele estava conseguindo o que ele queria, por outro lado, fortalecia a força das seitas justas, uma vez que essas seitas irão enfrentar a força principal da terra sagrada do demônio ancestral. De qualquer forma, Nihili podia produzir em massa esse elixir. Ficarei na seita Nota Celestial por um tempo, Nihili disse olhando na direção do Ezion e Xiaoninger. Os rostos da Ezion e Xiaoninger coraram levemente, desviando o olhar. Nihili não pode deixar de sorrir. Xiuming pensou um pouco e disse, vou enviar um pessoal de volta para a seita Origem Celeste para trazerem o fragmento da espada dos 10.000 antepassados. Então darei esse trabalho ao mestre da seita Xiuming. Nihili deu uma risada. Xiuming trazer o fragmento pouparia todo o trabalho que ele teria que ter. Mestre de seita Ni está sendo muito educado. Xiuming juntou o punho contra a palma e respondeu rapidamente. Não tem de que, Nihili respondeu sorrindo. Nas horas seguintes, Nihili ficou dentro da seita Nota Celestial enquanto estendia seus tentáculos em direção a outras grandes seitas. As outras grandes seitas, sabendo da troca do fragmento da espada dos 10.000 antepassados pelo elixir da seita Nota Celestial e da seita Origem Celeste, não puderam ficar paradas. O fragmento da espada dos 10.000 antepassados tinha só um significado simbólico, não tendo outra utilidade. Já o elixir podia dar origem a um especialista no reino ancestral marcial, portanto, tinha uma utilidade real. Essas seitas utilizaram vários canais realizar a troca do fragmento da espada pelo elixir. Os 6 fragmentos finalmente estavam nas mãos de Nihili, de forma muito mais simples do que Nihili imaginava. O poder do elixir era muito grande, não importava quem, eles não podiam aguentar essa tentação, a grande seita das chamas celestes não foi exceção. Além disso, para as outras seitas, a seita das penas divinas se tornou uma existência misteriosa. A seita Penas Divinas se fechou por tanto tempo e só voltou à ativa recentemente. Agora, eles começaram a entender o motivo. Nesse tempo, a seita Penas Divinas estava aumentando suas forças loucamente. Em posse desses poderosos elixires e passando por um longo período fechado, quem sabe em que nível está a seita Penas Divinas. Elas ficaram um pouco temerosas em relação à seita Penas Divinas por causa desse período de tempo em que não se sabe o que aconteceu. Entre as grandes seitas, muitos mestres de seitas e patriarcas queriam visitar Nihili, mas Nihili recusou todos. Aos olhos dos outros, Nihili era um mistério. Nesse tempo, Nihili, Ezion e Xiaoninger estavam na seita Nota Celestial livres e felizes. Seita Nota Celestial em um local escondido da seita. Nihili estava de pé ao lado da mesa, ele tirou os 6 fragmentos da espada dos 10.000 antepassados, colocou-os na mesa, sentindo um poder imenso emanando deles. Ondas de ar fluíam dos fragmentos, Nihili fechou os olhos para senti-los, franzindo ligeiramente a testa. Nihili, para que servem esses fragmentos? Xiaoninger perguntou. Não foi fácil obter esses fragmentos, mas ela não entendia para que servia eles. Ezion encarava surpresa Nihili. Nihili estudou esses fragmentos por um tempo e não sabia o que fazer com eles. Dá para formar a espada dos 10.000 antepassados juntando estes fragmentos, Ezion disse piscando os olhos e perguntando para Nihili. Já não dá mais, a alma da espada está dissipada, temo que será muito difícil a recuperação, Nihili suspirou balançando a cabeça. O que faremos então? Sem a espada não conseguiremos voltar para o mundo minúsculo em pouco tempo, Yuyan franziu o senho, a espada dos 10.000 antepassados pode romper o selo para o mundo minúsculo.
Ouvindo as palavras de Yulian, Ezreun e Xiaoninger arregalaram os olhos. Elas estavam ansiosas para voltar para o mundo minúsculo, mas Nili nunca disse nada. Nili, por que você não disse isso antes? Ezreun olhou para o Nili perguntando. Nili sorriu amargamente e disse, eu já havia previsto uma situação dessas, eu estava preocupado em dar esperanças demais e, por isso, achei que a decepção seria maior. O que faremos agora? Não existe nenhuma maneira de restaurar a espada dos 10.000 antepassados, Xiaoninger perguntou, com o coração meio decepcionado. Ela queria muito voltar para o mundo minúsculo, voltar para a Cidade da Glória, seu lar, onde seus pais estavam. Existe um jeito, os olhos de Nili brilharam. Que jeito? Todos estavam encarando Nili. Vai ativar o Ak. Usar a espada meteórica do Deus Trovão para absorver a força dos fragmentos. Nili sorriu levemente ao dizer. Isso é viável, Yulian não pode deixar de mexer as suas sobrancelhas, um pouco hesitante, sabendo que não seria uma tarefa fácil. A espada meteórica do Deus do Trovão também é um artefato do mesmo nível, então deve ser possível. Se ela absorver a parte do poder dos fragmentos, certamente terá o poder da espada dos 10.000 antepassados e também o poder de quebrar o selo, Nili disse ao refletir um pouco. Parece viável, mesmo que não tenhamos certeza absoluta do sucesso, ainda vale a pena testar. Caso contrário, conseguir esses fragmentos foi inútil, Yulian disse um pouco chateada, ela não esperava que a espada estaria tão acabada. Nili colocou então os fragmentos sobre a mesa e tirou a espada meteórica do Deus Trovão. O corpo da espada meteórica do Deus Trovão piscava com uma luz que parecia trovão. Aquele brilho metálico estava cheio de um poder misterioso, soltando um leve raio de luz. Até agora, Nili nunca tinha usado o potencial máximo da espada meteórica do Deus Trovão, mas Nili sabia que o poder da espada meteórica do Deus do Trovão era imenso, mesmo não sabendo da sua origem, sabia que não era comum. Toda vez que retirava a espada, Nili sentia um poder formigar dentro de si. Um poder magnífico estava sendo liberado. Tendo a espada meteórica do Deus do Trovão como centro, Xiaoninger e Ezreun deram alguns passos para trás, pois o poder liberado dava uma sensação de forte pressão. Nili franziu ligeiramente o senho, ele sentiu que a espada meteórica do Deus Trovão estava diferente e os fragmentos em cima da mesa estavam se mexendo levemente. 6 feixes de luz queriam se desprender dos grilhões, mas a luz do trovão o cercava. Nili, você sabe a origem dessa espada? Yulian perguntou surpreendida. Não sei, só sei que a espada meteórica do Deus do Trovão é uma espada antiga, por quê? Nili perguntou confuso. Parece que está suprimindo o poder da espada dos 10.000 antepassados. Yulian disse um pouco chocada.